E é por isso que, ao falarmos de espiritismo e pandemia, é fundamental que nos perguntemos: por quê? Por que razões estamos vivendo momentos como esse? Momentos de desencarnação coletiva, momentos em que as nossas sociedades estão pressionadas, estão expostas em todas as suas características, desde as forças que fomos capazes de erguer ao longo do tempo, como comunidade, como coletividade, mas também naquelas fragilidades, naqueles alicerces que foram construídos sobre a areia mais do que sobre a rocha. Todas essas características íntimas da criatura humana e as características coletivas da humanidade terrena surgem diante de nós e com esta pergunta: por que estamos enfrentando uma pandemia? Por que surgem os tsunamis? Por que muitas vezes caem os aviões? Por que essas circunstâncias, esses flagelos destruidores se abatem sobre todos nós? Teria Deus se esquecido da humanidade terrena ou estaria Ele numa posição quase cruel de Senhor dos Exércitos, ferindo-nos propositalmente de modo a nos castigar por alguma coisa? É certo que não. Tudo tem um propósito e está encadeado na dinâmica com que Deus conduz o universo, sempre de modo a nos impulsionar para o progresso. Mas esta caminhada na direção do bem e do amor muitas vezes não pode ser feita sem as dores de parto. Isso mesmo, as dores de parto. O nosso mestre e amigo Jesus, quando nos fala em o sermão profético que está retratado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que viveríamos esses tempos em que ouviríamos de guerras e rumores de guerras, em que alguns odiariam a outros, em que muitas vezes a iniquidade abundaria e esfriaria o amor de outros tantos, disse-nos também que seriam tempos de renascimento, que seria o princípio das dores de parto, como se estivéssemos nós, cada um de nós, a parir, a dar à luz um novo eu. E neste movimento coletivo que todos experimentamos, estamos nos desfazendo de características menos felizes da nossa sociedade, a fim de que possamos dar à luz uma terra regenerada e mais feliz. Em O Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas da doutrina espírita, nós vamos encontrar especialmente a questão elaborada pelo codificador Allan Kardec, sob o número de 737, em que o codificador indaga: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos benfeitores, meus amigos, ela é extremamente esclarecedora, lógica e também consoladora. É por isso que pedimos licença para retomá-la aqui, porque nos dizem esses baluartes da humanidade que Deus nos proporciona, nos permite vivenciar os flagelos destruidores nessa dinâmica de causa e efeito em que somos herdeiros das próprias escolhas sempre, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Esta é a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos, prosseguem os benfeitores na questão 737, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma ordem melhor de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, nós vamos compreendendo aqui, meus amigos, que o sentido de uma época como essa que temos vivido é justamente o progresso acelerado da humanidade. Mas de que forma esse progresso se proporciona, mesmo em meio a tantas dores? De que maneira
os princípios do Espiritismo se conectam com a pandemia para nos trazer consolo ao mesmo tempo que nos legam esclarecimento. Pensemos um pouco sobre isso. Façamos uma breve excursão nos princípios espíritas e vejamos como eles podem lançar luz efetivamente sobre o momento que vivemos. O primeiro dos princípios do Espiritismo, o mais basilar de todos, é a existência de Deus. A questão primeira do Livro dos Espíritos é essa: que é Deus? E respondem-nos os benfeitores: é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. E conforme vamos nos aprofundando e conhecendo, reconhecendo Deus, porquanto dele partimos todos nós vamos identificando os seus atributos e racionalmente percebemos a sua perfeição, tanto na dinâmica que permite o movimento harmônico dos astros, quanto na intimidade da vida nas células que não podemos ver a olho nu. A perfeição de Deus se expressa no calor que abrasa a terra e permite a vida, assim como na formação das famílias em que cada um de nós reencarna. A perfeição de Deus se expressa na observação atenta de cada um dos seus filhos e no movimento necessário que realizamos de trânsito entre os planos da vida, no corpo físico e fora dele, de modo que, ao tempo em que vamos herdando as nossas próprias escolhas, também a misericórdia divina, que é infinita, nos alcança sempre. São atributos de Deus, a infinita justiça, o amor, a bondade, a onipresença, Deus está em tudo, a onipotência, Deus tudo pode. E isso não se trata de um dogma, trata-se de uma conclusão racional, porque quando nós observamos tudo no universo e no nosso dia a dia, que não poderia ter sido construído pela inteligência humana porque está muito além das nossas possibilidades, nós não podemos imaginar que isso teria sido edificado pelo caos ou pelo nada. Não. É nesta hora que a nossa capacidade de raciocínio deve dirigir-se mais para a compreensão da vida do que para a revolta. E em favor de nós próprios, é fundamental que empreguemos a inteligência na direção do coração e não na direção da mágoa, do desespero e do nada. Pois bem, se Deus existe, e tem todos esses atributos, é claro que tudo quanto está ocorrendo nesse momento não está distanciado da sua presença ou do seu amor. Acalmemo-nos, porque se aos tempos de Moisés conhecíamos Deus como um elemento de justiça, desde a época de Jesus, podemos compreender Deus como um Pai. Está correto o modelo e guia da humanidade, o nosso Mestre Jesus, quando se dirige a Deus como Pai. Porque o Pai, meus irmãos, acolhe, orienta, oportuniza, educa. Um Pai ama e não nos permite a orfandade. Então, nenhum de nós, por mais desafiador que possa ser o momento que estamos enfrentando, seja ele de privações materiais, seja a dor, a saudade de um ente querido que desencarnou, seja o desafio de conflitos familiares, quando as nossas famílias foram especialmente tocadas pela hiperconvivência na pandemia ou pela solidão e pela impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente, seja pela saúde física que está vulnerada, enfim, qualquer dessas circunstâncias não precisa ser agravada por um sentimento falso de orfandade e de abandono, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós estamos, sim, atravessando um período de pandemia, sob o cuidado e o olhar atento de Deus e do nosso mestre e amigo Jesus, o governador espiritual da Terra, que também caminha ao nosso lado a cada instante. Sintamos-nos assim. Nós temos a condição de, numa prece,
de num momento de reflexão, de interiorização, em uma leitura edificante, como a leitura dessa obra que vamos deixar enfaticamente sugerida na noite de hoje. Quando nos dedicamos a visitar esses conteúdos positivos de espiritualidade, facilita-se a nossa conexão espiritual com Deus, com os nossos anjos guardiães e com os nossos benfeitores, a fim de que nós possamos sentir mais efetivamente esse amparo e essa presença, que não se desfaz nunca, mas que muitas vezes parece inexistir em função do nosso embotamento, do nosso automatismo diário, da nossa escolha por não nos aproximarmos de quem verdadeiramente somos, espíritos imortais, e dos espíritos que conosco convivem, como sendo muitas vezes os instrumentos permitidos por Deus para a nossa consolação e para o nosso progresso. Um outro princípio da doutrina espírita é a existência e a imortalidade do espírito. Aqui nesta obra, nós vamos encontrar justamente um artigo, um capítulo intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito, de lavra do médico espírita Emanuel Burke, ele que atualmente preside a nossa Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e que, sendo um pesquisador de ambas as ciências, da medicina tanto quanto do espiritismo, consegue abordar de uma forma muito bela, objetiva e sensível o cuidado com o corpo e com o espírito, porque estes elementos não se antagonizam. Cuidarmos do corpo não significa desconsiderarmos o princípio da imortalidade da alma. E, ao mesmo tempo, ao pretendermos viver como espíritos imortais que somos, não deveremos negligenciar o corpo como instrumento de evolução do ser imortal, do espírito, portanto. Mas o que é certo, o que a ciência espírita demonstra repetidas vezes, com o método que só ela tem ao estudar o espírito imortal e as suas relações com ambos os planos da vida, e de maneira harmônica com a metodologia científica e acadêmica também de outras áreas, mas com a peculiaridade de ser a única que investiga o espírito. O Espiritismo nos evidencia que nós já existíamos antes do túmulo, aliás, antes do berço, e continuaremos a existir depois do túmulo. E esta realidade surge na pandemia com uma força incomparável. É a realidade que veio matar a morte e fazer-nos compreender que essas milhares de almas que tiveram seus corpos fustigados pelo vírus, esses espíritos queridos a quem amamos, os nossos pais, os nossos filhos, avós, irmãos, amigos, eles não deixam de existir. Eles continuam existindo como nós próprios continuaremos. E nos reencontraremos muitas vezes, inclusive depois dessa fase que estamos vivendo agora. Mas é preciso que este reencontro seja ornado, embelezado, possibilitado pelo nosso esforço de cumprimento da lei de Deus. Lia o nosso querido Jefferson na abertura do trabalho da noite. A passagem que Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira conduta do Mestre para conosco é essa: acolher-nos no seu regaço amoroso, ofertando-nos o alívio que dissolve a solidão e o desamparo. Mas logo depois, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Recordando-nos que o consolo efetivo e duradouro do espírito imortal, do ser inteligente da criação que somos, faz-se mais e mais na medida em que a nossa vontade livre busca compreender a lei divina. Este é o fardo, este é o jugo, o cumprimento da lei de Deus, resumida toda ela no amor. No amor respeito, no amor esperança, no amor paciência, no amor resignação, no amor resiliência. E é desta maneira que, portanto, nós conseguiremos consolarmos-nos efetivamente e prepararmos o reencontro com os entes queridos.
cuidando da vida que prossegue. Meus amigos, não é assim que nós fazemos quando vamos nos encontrar com alguém que não vemos há muito tempo? Nós não nos enfeitamos, não nos preparamos, não colocamos uma boa roupa, um perfume, tomamos um banho. Pois é, esses enfeites todos do Espírito também foram trazidos na leitura de abertura e na prece do Jefferson quando ele nos falou da caridade. É a caridade que perfuma a alma e a sustenta, a fim de que nós possamos atravessar esses momentos difíceis com compreensão e com fé. Se continuarmos perpassando por alguns princípios da doutrina espírita, além de afirmarmos que os nossos familiares, os nossos entes queridos continuam vivos, além de compreendermos Deus com a sua existência e todos os seus atributos, nós avançaremos mais e mais para entendermos também que a justiça de Deus concretiza-se a cada dia, embora as injustiças dos homens. É isso. Nós vivemos tempos em que acusações recíprocas fazem-se a cada dia. A edificação da paz parece-nos muito difícil por esses conflitos de interesses, pela diversidade das visões, pelo antagonismo das perspectivas, que perpassa as questões políticas e muitas vezes as relações nos lares. E para todas essas situações, o livre-arbítrio, a liberdade que todos temos como ferramenta de evolução, submetido à lei de causa e efeito, no sentido de que tudo aquilo que escolhemos traz uma consequência, constrói uma fórmula de justiça infalível e consoladora. E quando nós indagamos, mas e fulano, mas e Beltrano, e nos colocamos na posição de algozes ou de justiceiros, e dizemos que não parece justo o que está acontecendo, é porque nos esquecemos que, embora muitas vezes possamos enganar os mecanismos da lei humana, os da lei divina concretizam-se sempre, no corpo ou fora dele, através da dinâmica das reencarnações. Então, não agravemos as nossas dores, transformando-nos em carrascos uns dos outros. Um dos elementos mais salutares que o Espiritismo traz para a pandemia é a necessidade da empatia, do entendimento e do perdão. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. E ele revive e aprofunda as lições trazidas pelo Mestre Jesus. Quando foi indagado o nosso Mestre, quantas vezes se deveria perdoar uma falta de um irmão nosso? E ele repetiu e ensinou 70 vezes, 7 vezes cada falta. Em uma linguagem alegórica que nos diz que devemos perdoar todas as faltas, todas as vezes. E quando dilatamos a compreensão desse fenômeno, para entender que todos nós somos espíritos imortais reencarnados, nós deixamos de nos perceber na condição de vítimas. Saímos dessa condição psicologicamente frágil e infeliz de dizer, mas nós não merecemos o que nos está acontecendo. Fulano isso, Beltrano aquilo, veja a minha dor. Toda a dor é respeitável, mas a vitimização ou o desânimo só fazem por agravá-la e prolongá-la. Quando a fé e o perdão são bálsamos para todos nós, meus amigos. Então nós somos capazes de, compreendendo e acreditando na justiça divina, nos desfazermos desse papel de punirmos uns aos outros por aquilo que está sendo realizado e que porventura não concordemos. A nossa ação não há de ser contra ninguém. A nossa ação, à luz do Espiritismo em tempos de pandemia, há de ser em favor do entendimento, do amor e da paz. De que forma isso se concretiza no dia a dia? Através da caridade que nos é possível. Caridade também integra a justiça divina. Então,
nós podemos redirecionar o nosso tempo e telefonarmos para alguém que esteja em sofrimento ou em dor. Nós podemos nos aproximar através das ferramentas virtuais. Podemos identificar aqueles que padecem das privações materiais extremas nesse momento. E é certo que alguma forma de alcançá-los nós temos. Os nossos centros espíritas, mesmo em funcionamento virtual, certamente apontarão caminhos para todos aqueles que queiram fazer chegar a um irmão nosso o pão, o leite, o arroz, o feijão, e isso é muito necessário. Mas não apenas isso. O grande diferencial das instituições espíritas e dos espíritas nessa hora é sermos elementos de influência salutar e transformadora. Nós próprios tivemos a oportunidade de escrevermos aqui nessa obra O Espiritismo e a Pandemia. Um estudo sobre o bem, a pandemia e a transformação das organizações. Porque temos observado no dia a dia, mesmo na prática da advocacia entre empresas, na observação dos ambientes governamentais e não governamentais também, o quanto os poros estão abertos para valores de espiritualidade e o quanto nos cabe, cada um de nós, uma parcela de testemunho ético a fim de acelerarmos a transformação das instituições. Muitas instituições estão ruindo porque precisavam ruir. Isso está anunciado também por Jesus no sermão profético, quando ele diz: olhai, olhai para esse templo, não restará pedra sobre pedra que não seja derribada, dizendo-nos que essas edificações do materialismo, essas que têm por perspectiva o egoísmo, o poder, a notoriedade pessoal, a indiferença de uns para com os outros, a vaidade nas suas expressões cruéis, tudo isso está ruindo nesse momento, e que bom. Só que, assim como acontece com o nosso corpo, onde há uma parte adoecida que precisamos intervir ou que precisamos mesmo extirpar, esse procedimento costuma nos causar alguma dor. Mas ele é necessário. E pior seria se não o fizéssemos, porque a dor se prolongaria e a enfermidade também. Então nós estamos nesse momento de extração de tumores espirituais que acalentamos ao longo dos séculos. E por isso que nós percebemos tantas histórias belas entre as dores da pandemia. Nós temos crianças jovens lançando propostas de reflexão, de redenção, de cuidado com os vizinhos. Nós temos reportagens aí todo dia do amor à educação e ao conhecimento, de famílias extremamente pobres do ponto de vista material, mas que ergueram uma tendinha de plástico no meio da lavoura para que o filho pudesse se conectar à internet e pudesse estudar. Nós temos exemplos de solidariedade que partem de celebridades, de pessoas famosas, tanto quanto de anônimos, que diariamente se esforçam, seja para fazer compras no mercado para o vizinho idoso, seja para transportar alguém até o ponto da vacina. Basta ajustarmos a nossa lente para percebermos exatamente aquilo que está dito pelos Espíritos. E, em sequência, a questão 737 que trouxemos ao início. Vamos à questão 740 de O Livro dos Espíritos, em que eles vão nos explicar ainda mais claramente o propósito do que estamos vivendo. Pergunta bem Allan Kardec: não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Será que essas necessidades que nós estamos experimentando não vieram para nos tornar mais solidários? Para valorizar mais o que temos e quem temos à nossa volta? Para nos fazer refletir sobre a efemeridade, sobre a impermanência daquilo que é material e que pode se esvair mesmo no leito de uma UTI ou na intimidade de um catre? E para investirmos naquelas construções da virtude, dos relacionamentos equilibrados, do bem propagado, da preocupação coletiva traduzida em ações nobres. Todos nós temos essa potencialidade e essa necessidade. Tudo que está acontecendo à nossa volta é para nos tornar melhores.
E é por isso que responderão os espíritos à questão 740. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Em suma, meus irmãos, meus amigos queridos, tudo que aí está concorre para o nosso progresso. O Espiritismo explica todas essas circunstâncias. Nós vamos encontrar aqui nessa obra lições sobre liderança em tempos de pandemia. Vamos encontrar testemunhos de médicos espíritas, observações sobre educação, sobre evangelização de crianças e jovens nesses tempos. Vamos encontrar questões ligadas à prevenção dos suicídios que surgem nesta boa hora que estamos vivendo, porque muitas vezes não conseguimos acolher ou compreender e desistimos da vida como se isso fosse possível, uma vez que a vida não cessa. Vamos encontrar o diário de uma espírita médica, vamos encontrar renascer no mundo de transição, inclusive com relatos de gestações de belíssimos renascimentos na carne, ocorridos durante a pandemia. Este artigo de lavra da nossa querida irmã Tiane Salum, vice-presidente doutrinária do nosso Centro Espírita Leon Denis. Nós aconselhamos fortemente a leitura dessa obra e que ela seja levada, em especial, às nossas mães. É claro que na exposição doutrinária de domingo do nosso CELD, deste mês de maio, que é o mês das mães, nós não poderíamos nos esquecer delas. E é para vocês, mães, que nós queremos nos dirigir agora. Não desconhecemos, e Deus não desconhece, as aflições que têm passado por esses corações. Há mães que perderam os pais, que desencarnaram na pandemia. Outras que foram separadas da convivência física dos seus companheiros. Outras tantas que tiveram de experimentar o retorno à pátria espiritual dos seus filhos, aqueles que habitaram o seu ventre como portal de retorno à vida física. Há mães que estão preocupadas com os filhos médicos trabalhando nos hospitais, com os filhos que são motoristas, cobradores de ônibus, trabalhadores do comércio. Há mães preocupadas com o desemprego, com a falta de comida na panela, com a falta de fogo no fogão. Qualquer que seja a circunstância que essas mães estejam experimentando, Deus não se esquece jamais de que cada mãe é um ponto de luz depositado sobre a terra. Que não tome jamais esses corações valorosos nem um viés de desesperança, de desespero, de desânimo, ao tempo em que nós queremos agradecer as mais lindas expressões de amor de mãe que têm surgido nessa hora. Certamente essa é uma das forças de sustentação da humanidade nesse instante, o amor das mães. Nós também queremos dirigir aos seus corações todo o consolo, assegurando-lhes, mães, que os vossos filhos são espíritos, que eles continuarão a sua jornada quaisquer que sejam as circunstâncias, que os vossos companheiros de encarnação estão sim resguardados pela própria conduta, que bom, mas acima de tudo pelo amor de Deus. E quaisquer que sejam as circunstâncias que se produzam, não levam à extinção de quem quer que seja, mas promovem o progresso, e o que uma mãe mais quer é ver as pessoas felizes, especialmente os seus filhos. Mas nós, espíritos imortais, mãezinhas, só seremos felizes quando nos tornarmos mais perfeitos, quando nos melhorarmos intelectual e moralmente. E é para isso que a pandemia nos chega. Para nos fazer progredir, portanto, para nos fazer mais felizes. É possível, sim, desejarmos um feliz Dia das Mães, porque a felicidade possível na Terra é a posse do necessário,
é a consciência tranquila e é a fé no futuro. O Espiritismo pode auxiliar-lhes imensamente em desfrutarem da felicidade possível nesse momento de dores. A posse do necessário virá pela solidariedade e pelo trabalho sempre. A consciência tranquila, pelo esforço diuturno de aperfeiçoamento, mesmo quando erramos. Vamos em busca uns dos outros, vamos pedir perdão se for preciso e buscar a condição que todos temos de auxiliar. Se não houver mais nada que possamos fazer por alguém, façamos uma prece, isto é muito, e certamente será aproveitado em seu favor. E a fé no futuro. Este último elemento que a doutrina espírita nos traz como sendo o integrador da felicidade possível sobre a Terra, é aquilo com que queremos concluir a nossa exposição dessa noite. Tenhamos fé no futuro. O futuro se constrói em cada lágrima, em cada escolha, em cada renúncia, em cada cuidado, em cada carinho. Não deixemos de amar, porque se o futuro que queremos é a expressão do amor na convivência entre os seres humanos, nós temos a condição de semeá-lo desde já. E juntos, todos nós, iremos em algum momento da nossa existência contemplar uma nova aurora, uma terra renascida. Fiquemos em paz e certos de que estamos melhorando sempre. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.